As informações do Rubro Negro, que acabou a folga, agora sim, o Furacão volta a treinar, já pensando no São Joséense. Boa tarde, Vincenzo. Do BTT, boa tarde. Pois é, depois de 3 dias, né, o Atlético jogou no último domingo e aí não treinou desde então, voltou hoje pela manhã a treinar no CT do Caju. O Juan Carlos Osório aí que não tem o Fernandinho para a partida, o Fernandinho que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Coritiba no Clássico Atletiba. Vai ter a volta. E aí, o retorno do Lucas Esquivel, que volta do pré-olímpico, o jogador do Atlético lateral esquerdo que estava com a seleção argentina, que garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris desse ano. O Lucas Esquivel retorna e pode estrear na temporada. A mesma coisa com o Léo Godoy, que não retorna porque vai estrear pelo Atlético, maior contratação da janela do clube, $4 milhões investidos. O Léo Godoy vai estrear logo. Se não contra o São Joséense, na próxima partida o Léo Godoy deve estrear, mas sim deve estar à disposição do técnico Juan Carlos Osório na partida contra o São Joséense neste domingo, às 4 horas da tarde na Arena da Baixada. O Alex Santana ainda se recupera de lesão, está fora da partida, pelo menos não vem treinando, não treinou hoje de manhã, e aí ele pode começar a treinar durante essa semana, mas não deve estar à disposição do Juan Carlos Osório. E aí o Madison, lateral direito, também retorna à disposição do Osório, porque estava suspenso na última partida e agora ele pode jogar, pode retornar a campo o lateral direito Madison. Então, o Atlético que agora vai ter a última partida dos testes que faz na temporada. O Furacão vem fazendo muitos testes, o Osório com muitas improvisações nesse momento da temporada, e o Atlético vai parar de testar. Pelo menos essa é a informação que a gente tem nesse momento. O Atlético que vai fazer testes até o final da primeira fase do Campeonato Paranaense. Depois disso, vai parar de testar, vai colocar times mais próximos do ideal a partir do mata-mata do Campeonato Paranaense. Então o Furacão vai parar de testar. Pelo menos essa é a informação que a gente tem nesse momento. E aí, o Leonardo Godoy, que pode ser a última contratação do Atlético a estrear, é a única contratação dessa janela que ainda não estreou pelo Atlético na temporada, pode jogar no final de semana contra o Independente São Joséense. A questão é que o Atlético investe muito dinheiro no Leonardo Godoy. E aí, para trazer uma informação importante, uma informação bem interessante. Segundo um estudo aí do Centro Internacional de Estudos Esportivos, o CIES, eles fizeram um estudo bem legal sobre os clubes que mais movimentaram dinheiro nas janelas de transferências nas últimas 5 temporadas. O Atlético é o 3º clube no Brasil que mais movimentou dinheiro, seja com compra ou seja com venda de jogador, atrás apenas do Flamengo, né? O Flamengo tem um poder de investimento muito grande, e o São Paulo também fica na 2ª posição. O Atlético fica na 3ª, movimentou 218 milhões de euros em 5 temporadas. Isso quer dizer que o Atlético movimentou mais de R$1 bilhão nessas últimas 5 temporadas, que é um valor bem expressivo. Em questão de lucro, nas últimas 5 temporadas o Atlético lidera no Brasil com 177 milhões de reais lucrados com transferências nas últimas 10 temporadas. Nas últimas 5, o Atlético é 2º colocado com um pouco mais de 120 milhões de reais lucrados. E aí, nessa última temporada, o Atlético lucrou 55 milhões de euros, coisa aí de 293 milhões de reais, é muita coisa. E a venda do Vitor Roque tem muito papel nisso, né? Porque o Vitor Roque, e aí pensando na grana que o Atlético movimentou nesses últimos 5 anos, o Vitor Roque é 1/3 disso, porque o Atlético paga 5 milhões de euros na sua compra e ganha mais de 70 milhões de euros na sua venda. Então dá 36% do valor que o Atlético movimentou só com um jogador. Vitor Roque, um caso à parte, um caso muito diferente, deixa o Atlético, estava à disposição do Barcelona ontem, inclusive na Champions League. E aí, já que estamos falando de saída, o goleiro Felipe, da base do Atlético, rescindiu um contrato, não é mais jogador do Atlético, vai jogar na Eslováquia. O goleiro Felipe vai jogar no Dunajska Streda, lá da Eslováquia, rescindiu o contrato com o Atlético, não é mais jogador do Furacão. O Felipe, que aí temos as imagens, ele faz um gol de pênalti, inclusive, na Copinha desse ano, foi o goleiro titular do Atlético durante a Copinha, e agora não é mais jogador do Furacão. O Matheus Soares é um jogador mais jovem, é 2005, nascido em 2005, e deve tomar a vaga do Felipe aí, de 4º goleiro do Atlético. No Atlético tem o Bento, tem o Léo Link, tem o Mikael, que voltou a ser relacionado pelo clube na última partida, e agora o Matheus Soares, do Sub-20, deve ganhar essa vaga de 4º goleiro aí, para também ganhar cancha com esse time do Atlético, pelo menos foi relacionado em partidas nesse Campeonato Paranaense até o momento. Então o Atlético lucra muito, movimenta muito dinheiro, tem a rescisão de contrato, não vendeu, né? Rescindiu o contrato com o Felipe, a 7ª rescisão de contrato dessa janela de transferências, e se prepara para enfrentar o São Joséense na partida que deve marcar o final dos testes dessa primeira fase de Campeonato Paranaense.
Vamos lá, Clim, clim. por partes, né? Cofre cheio. Primeiro, a questão da gestão financeira do Atlético é absurdamente excelente. Acho que não tem um adjetivo melhor do que excelente para qualificar o trabalho que o Atlético vem fazendo na questão de compra e venda de jogadores. Até porque não é que o Atlético desfaz o elenco todo ano, vende todo mundo e aí contrata mais baratinho para montar um time que dá tudo mais. O Atlético tem investindo forte nos últimos anos, inclusive esse ano de forma especial, para montar um time para brigar pelos objetivos que o Atlético coloca como os seus objetivos no futuro, no presente e no futuro, de conquistar um Campeonato Brasileiro, conquistar uma Copa Libertadores e conquistar o Mundial de Clubes. Nesse ano, inclusive, faltam 2 milhões só para o Atlético atingir o seu recorde de maior investimento, com mais 2 milhões de reais, que é muito pouco. Aí 200, em valores absolutos, né? 290 milhões, né, em reais, é isso? Foi o lucro do Atlético. O lucro do Atlético nas últimas 55 5 temporadas, o Atlético teve 55 milhões de euros, 293 milhões de reais de lucro. Então exatamente. é uma cota maior do que a cota de televisão do Flamengo, né? Que no ano passado foi 275 milhões. Né? Mas claro que você está falando de 5 anos aí, né? Você diluir na verdade esses 55 milhões são só na última temporada. Na última, então, você vê, é mais do que a cota de televisão do Flamengo, que foi